Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula deste mini-curso sobre o livro Discurso Divino, Reflexões Filosóficas sobre a Tese de que Deus Fala, de Nicholas Wolterstorff, mais um lançamento da série Filosofia e Fé Cristã, editada pela Ultimato, em parceria com a ABC2. Nas duas primeiras videoaulas deste mini-curso, vocês acompanharam com o professor Felipe Martoni um pouco sobre a teoria dos atos de fala, teoria surgida na filosofia analítica da linguagem, e de onde o Wolterstorff extrai as principais categorias com que ele descreve esse fenômeno cuja afirmação é comum aos grandes monoteísmos, fenômeno em que Deus fala, em que Deus discursa. Eu sou o André e terei o prazer e a responsabilidade de acompanhar com vocês as três últimas paradas deste minicurso, as aulas 3, 4 e 5, que vão lidar, respectivamente, com os pensamentos de Paul Ricoeur, Jacques Derrida e, por fim, a teoria de Wolterstorff propriamente dita, em contraste com algumas problemáticas suscitadas pela teologia contemporânea. Na última aula, portanto, nós vamos dar alguma atenção ao sentido propriamente teológico da proposta geral defendida por Wolterstorff. Mas nas nossas aulas 3 e 4, nós ainda estamos no campo da filosofia propriamente dita, embora com diferenças importantes em relação às paradas anteriores, aos tópicos em que nós nos concentramos. Este curso se concentrou nas duas primeiras aulas, e é por aí que nós vamos começar. Esses dois filósofos que são temas das aulas 3 e 4 são filósofos de língua francesa, recém pertencentes ao que chamamos de filosofia contemporânea. Paul Ricoeur viveu entre 1913 e 2005. E para que nós consigamos lidar de maneira satisfatória, tanto com ele como com Derrida, nós vamos começar então, como eu anunciei, com algumas pequenas observações preliminares sobre a diferença entre estilos filosóficos, entre aquilo que se chama filosofia analítica e aquilo que se chama filosofia continental, para depois sim relermos juntos a apreciação que o Wolterstorff faz da filosofia de Ricoeur, e sempre atentos ao impacto que uma tenha sobre a outra. Mas começando então, para que possamos tirar proveito dessa visita aos pensamentos de Ricoeur e Derrida, pondo em pauta, de maneira muito breve, essa diferença que é acidental, que é meramente histórica, mas que tem consequências relevantes, até mesmo para o modo como nós devemos ler cada filósofo. Como vocês puderam notar, na própria leitura do Wolterstorff e também no estudo sobre os filósofos dos atos de fala, de quem o Wolterstorff se vale, a filosofia analítica, que também poderia ser chamada de filosofia anglo-americana, por ser mais comumente praticada em língua inglesa e tendo como sede as universidades e os círculos filosóficos, principalmente da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos da América, esse modo de fazer filosofia tem, entre outras características, uma similaridade deliberada e consciente com o estilo científico de lidar com uma disciplina acadêmica. Ou seja, a filosofia analítica está preocupada à maneira das chamadas ciências duras, as ciências exatas e naturais, de lidar com o seu objeto, de modo que toda a comunidade de investigadores que está debruçada sobre ele o faça partindo de certos consensos, de maneira organizada, para que o debate e os pontos de discordância a respeito desse objeto possam ser enunciados com total clareza, sem equívocos. Ou seja, é importante para o modo analítico de fazer filosofia que se compartilhe pelos filósofos um vocabulário relativamente estabelecido, uma terminologia relativamente estável, que com os conceitos que são empregados por eles estejam denotando aproximadamente as mesmas ideias. E que para cada problema filosófico, para cada tópico de investigação filosófica, o leque de posicionamentos possíveis, a lista de
teorias possíveis com as quais responder a esse problema tenha a sua legitimidade aceita por mais ou menos todos os filósofos envolvidos nesse debate, de modo que a questão se trata, então, de que cada um deles ofereça argumentos favoráveis à posição dentro desse leque que ele quer defender diante dessa problemática filosófica, e argumentos contrários às outras opções presentes nesse mesmo leque de posicionamentos filosóficos possíveis. Mas para que isso aconteça, então, em primeiro lugar, o método de aproximação aos temas filosóficos tem de ser mais ou menos compartilhado, e ele tem o que serve de solo comum aos diferentes filósofos analíticos é o uso das ferramentas lógicas, da lógica formal para a exposição dos problemas filosóficos e das soluções possíveis a eles, mas, além disso, que as próprias soluções possíveis a esses problemas, como eu disse, sejam catalogadas de uma maneira cuja legitimidade, ao menos, esteja aceita pelos diferentes participantes dessa discussão. E, por consequência, também a terminologia, os conceitos que são postos em jogo pela problemática que esteja em questão. Pois bem, uma maneira um pouco mais estritamente teórica de caracterizar esse procedimento, esse estilo de exercitar a filosofia, tem a ver com aquilo que o próprio nome da filosofia analítica sugere. A filosofia analítica é uma filosofia de análise da linguagem que é empregada na formulação e nas pretensas soluções de cada problema filosófico. A filosofia analítica parte historicamente da suspeita de que grande parte dos ditos problemas filosóficos possa ser nada mais do que uma formulação equivocada ou uma formulação confusa de uma percepção do entendimento de um problema teórico que, se bem formulado, que se reduzido a conceitos claros e cujo sentido seja estável, compartilhado por todos ou quase todos que participem dessa discussão, reduzida a isso, tal formulação, então ela teria parte da sua aparência de irresolvibilidade, de aporia, de dificuldade reduzida. Ou seja, a filosofia analítica, como o nome sugere, é um estilo de fazer filosófico que decompõe problemas naqueles conceitos, tentando identificar os conceitos básicos, as premissas básicas e tudo que está sendo assumido para que a tese maior seja afirmada. E então, os filósofos analíticos procedem por meio de argumentações favoráveis e contrárias a cada um desses subproblemas antes de se deixar impressionar pela grandeza do problema geral que está sendo proposto por esse campo, qualquer que ele seja, da discussão filosófica. Esse modo peculiar de se exercitar a filosofia pode ser visto na prática como levando a uma naturalidade maior para aqueles que têm afinidade com esse mesmo estilo de exercitar a filosofia, quando se compara o esforço e mesmo o espaço, o tempo que é preciso, que o Wolterstorff precisa levar para lidar com os desacordos que ele tem com um tipo de filósofo e os acordos que ele tem com outro tipo de filósofo. Se a gente compara as discordâncias pontuais que ele destaca ter com autores como Richard Swinburne ou como o Alvin Goodman, eles são muito mais facilmente tratáveis, porque a terminologia entre eles já está suposta de maneira estável. Já está acordado qual é o problema do qual eles estão tratando. E eles podem se concentrar em
defender, em apresentar argumentos, cada um por seu turno, a posição específica que cada um está defendendo diante daquele problema que tacitamente eles já concordaram ser o problema corretamente formulado. Se compararmos isso com o caso de Ricoeur e Derrida, é sintomático que para esses dois pensadores, Wolterstorff precise dedicar capítulos inteiros, um para cada um desses pensadores, e mesmo que na exposição do pensamento deles, ele precise citar longamente, ipsis literis, literalmente, aquilo que foi escrito por esses outros pensadores, para não correr o risco de, ao reduzir o que foi dito por eles a conceitos com os quais ele próprio, Wolterstorff, estivesse familiarizado, que assim deturpasse algo que fosse importante para o ponto que está sendo levantado por esses autores. Então, enquanto a filosofia analítica é uma filosofia que decompõe problemas, a chamada filosofia continental tem como característica, e é por isso, e daí a dificuldade, então, que filósofos analíticos se veem ao lidar com ela, a dita filosofia continental, ou a filosofia tradicional, tem como característica lidar quase sempre com a filosofia, com a problemática filosófica como um todo irredutível. Ou seja, mesmo quando se está lidando com um problema de um campo específico da filosofia, pertencente, por exemplo, à filosofia da linguagem, um filósofo tradicional ou continental está sempre atento às repercussões que isso tem aos demais campos da filosofia, às implicações ontológicas, por exemplo, das afirmações que estejam sendo feitas no campo da filosofia da linguagem. E isso de maneira a impactar também, sim, a terminologia que se usa, tomando cuidado para que uma terminologia em um subcampo da filosofia não adquira conotações que pareçam se comprometer com posições em outro campo da filosofia com os quais o filósofo não esteja inclinado a se comprometer. Isso, e vai ser importante nós termos isso em mente ao lidar com Ricoeur e Derrida, porque parte da incompreensão ou do incômodo ou da incompatibilidade que o Wolterstorff percebe haver entre a sua própria proposta e a desses outros autores pode ser esclarecida, ou assim eu sugiro, se nós sempre mantivermos em mente qual é o programa geral, a agenda filosófica que está por trás das afirmações que esse filósofo esteja fazendo, mesmo num campo restrito e específico da investigação filosófica, como o da filosofia da linguagem. E é por aí que a gente pode começar a falar propriamente dito de Paul Ricoeur, contrastando aquilo que o Wolterstorff apresenta como o seu incômodo diante da filosofia da linguagem de Ricoeur e aquilo que nós poderíamos encarar como a agenda filosófica, o programa geral que Ricoeur está levando a cabo. Para citar literalmente aquilo que o Wolterstorff apresenta como seu incômodo, num momento chave do capítulo 8, ele questiona como pode Ricoeur conceder importância central para o discurso autoral em sua filosofia da linguagem e então, em sua teoria da interpretação textual, reconhecer apenas a interpretação do sentido textual. E um pouquinho depois ele diz: sua pressuposição, nunca exatamente explícita, é que para o intérprete de um texto numa situação distanciada, tudo o que importa no ato de discurso do qual esse texto é um meio, alojou-se no sentido do texto que foi composto e, portanto, pode ser recuperado a partir dele. Bom, algumas expressões importantes para a exposição do próprio Wolterstorff já estão pressupostas na exposição que ele faz nessa altura, em especial quando ele contrapõe o que ele mesmo chama de interpretação textual ao que ele está identificando em Ricoeur como a interpretação do sentido textual. Isso porque Wolterstorff está descrevendo a perspectiva de Ricoeur sobre a linguagem, a comunicação e a interpretação
como uma perspectiva que parte da intenção de explicar como o sentido dado pelo autor de um discurso pode ser comunicado a outro, e termina por postular que tudo que há para ser interpretado numa peça de discurso é aquilo que há de sentido incrustado, inscrito, solidificado nesse mesmo objeto discursivo, nesse texto especialmente falando. Essa primeira impressão, como eu a chamei, é obviamente muito geral, mas essa abordagem é proposital para que a gente tenha a oportunidade de contrastá-la e, quem sabe, esclarecê-la por meio da visão geral do programa, da agenda filosófica de Paulo Ricard. E descrevendo-a em linhas gerais, muito rapidamente, um procedimento que é frequente nas diferentes fases da produção filosófica de Ricard é a iniciativa de levar a consciência a curvar-se sobre si mesma, a meditar sobre si mesma. Nesse sentido, Ricard faz jus a uma longa tradição muito marcante na reflexão em língua francesa pelo fato de ter tido como grande precursor René Descartes. É claro, como todos os que leram as Meditações vão perceber. Mas isso de um modo a fazer com que o papel do sujeito nessa reflexão deixe de ser fundante, ou seja, que a diferença de Descartes não cheguemos a afirmar que o sujeito que se põe a pensar sobre as suas próprias ideias é capaz de validar todo o conhecimento verdadeiro, mas apenas que esse primeiro movimento, essa primeira iniciativa de levar a consciência a curvar-se sobre si mesma é um procedimento inescapável para a reflexão moderna. Talvez isso se possa dizer ser uma herança legada por Ricard, como por tantos outros pensadores modernos, mais ainda de língua francesa. Bem, mas o que se torna um ponto de atenção característico de Ricard é o papel que a linguagem desempenha na execução dessa mesma tarefa, que é aquela em que a consciência curva-se sobre si, medita sobre o seu próprio conteúdo. Porque tudo aquilo que a gente vivencia de maneira concreta no mundo, nós só podemos descrever por meio do emprego da linguagem. E é à medida que nós a empregamos que o campo do inteligível, o campo do que pode ser conhecido do mundo, das coisas, da realidade, pode ser por nós explorado. E nós fazemos isso sempre movidos pela intenção de fixar conceitos que sejam unívocos, ou seja, que denotem ideias claras e sem equívoco nessa mesma denotação. Que o nosso emprego da linguagem almeja fixar conceitos que consigam selecionar daquilo que compõe o mundo as categorias básicas e tais que elas estejam corretamente selecionadas, tais que por meio desses conceitos nós consigamos referir a ideias, a estruturas, a estados de coisas, a componentes da realidade sem equívoco, sem sobreposições, sem que com o mesmo conceito nós abarquemos mais de um referente, mais de uma ideia, mais de uma estrutura, mais de um estado de coisas. Mas o que acontece, e essa constatação é de importância capital para Ricard, é que a linguagem humana é inevitavelmente equívoca. Ela inevitavelmente é derrapante, escorregadia, imprecisa, com algum grau de confusão e de equívoco. Nós pensamos por sobreposições, por analogias, por comparações, e a consequência disso é que na nossa própria terminologia, os conceitos que empregamos referem a coisas diferentes num mesmo ato, numa mesma elocução, numa mesma enunciação. Mais ainda
e essa é outra constatação importantíssima para Ricoeur, pelo fato de que o entorno que enquadra, que dá contexto, que abriga, que situa a nós mesmos e as coisas, o mundo histórico-cultural que nós e as coisas compomos está em incessante mudança. E a cada vez que ele se altera, os meios de se referir a uma coisa já não são mais os que eram antes. O conceito antes utilizado para denotá-la já perde a sua eficácia em outra condição histórico-cultural. E é sobre esse quadro de intenções e de preocupações que Ricoeur quer manter uma empreitada, uma iniciativa, um esforço intelectual duplo. Por um lado, a sua intenção antropológica marcante, predominante, determinante, é a de descrever a nós, seres humanos, como agentes que podem ser responsabilizados pelos seus atos. É uma antropologia que já implique, ou pelo menos já deixe indicado o espaço próprio para uma ética. E, por outro lado, é reconhecer que o conhecimento que um sujeito tem de si, esse conhecimento que é inescapável para entendermos como o sentido que tem as coisas que se apresentam a nós, e, portanto, o sentido que tem o próprio mundo, nesse movimento intelectual que remonta, como eu disse, aos primórdios da filosofia moderna, esse autoconhecimento é indissociável de uma compreensão de como nós nos relacionamos com esse entorno, com esse contexto histórico-cultural que situa a nós mesmos e as coisas. Por isso, conhecer a si mesmo é indissociável de entender, de refletir sobre a relação que se tem com os outros, que se tem com o mundo e que se tem com a história. E a história entendida como o nosso passado, aquilo que nos trouxe até aqui, mas também como o nosso futuro, aquilo que será a concretização dos atos que nós e os outros com quem nos relacionamos estamos neste momento desempenhando. É por isso que se torna importante para Ricoeur o fato de que na expressão dele, os signos depositados na memória e na imaginação pelas grandes tradições literárias, é disso que depende a compreensão que nós poderemos ter de nós mesmos, da nossa humanidade, da nossa relação com os atos que praticamos e com o próprio mundo, com a própria realidade. É a progressão dessas diferentes constatações que faz com que a iniciativa e a intenção, o propósito, a empreitada filosófica de Ricoeur, a princípio marcadamente antropológica e ética, tenha a consciência cada vez mais aguda do seu sentido linguístico e hermenêutico. Porque as grandes tradições literárias são, então, as correntes em que se depositam os resultados mais relevantes, mais bem depurados desse esforço repetido e compartilhado de reflexão do ser humano sobre si mesmo. E por isso nós jamais nos entenderemos se não dispensarmos atenção a esse componente definidor da história e da tradição que nos forma, que são as grandes tradições literárias, que são os grandes textos, que são as grandes correias de transmissão de ideias que se consolidam em tradições culturais, em religiões, em cadeias de textos que se alimentam uns aos outros, a ponto de Ricoeur chegar a dizer, numa das suas frases mais repetidas e conhecidas pelo seu poder de concisão e de sugestão, como Ricoeur diz, o símbolo é o que faz surgir o pensamento. Antes de serem esses símbolos
a que as tradições literárias chegam, o resultado de uma reflexão deliberada que tenha o fim de chegar a símbolos bem acabados que sintetizem a condição humana e o nosso lugar no mundo. O que acontece é que os símbolos que essas tradições nos legam são os elementos a partir dos quais a nossa própria reflexão caminha. São os elementos a partir dos quais a nossa reflexão trabalha. E isso num sentido forte, a ponto de a filosofia precisar partir dos mitos, não poder ignorá-los, não poder ignorar as narrativas milenares e lendárias que alimentam a imaginação humana e que são o resultado da experiência comunitária do ser humano lançado no mundo, lançado às experiências com que o mundo nos surpreende cotidianamente. E é por isso que, mesmo um esforço intelectual como o da teologia, é, na perspectiva de Ricoeur, aquilo que ele chama de um discurso de segundo grau. Porque o fundamental mesmo no âmbito da linguagem religiosa é essa expressão primeira que aqueles que creem fazem da vivência que em comunidade eles têm dessa experiência de fé. E a teologia é, portanto, um discurso sobre essa vivência. É claro que isso é muito menos polêmico para a própria teologia do que para uma reflexão que tente categorizar a teologia a partir de fora. Toda teologia sólida tem a consciência desse seu lugar de reflexão de segundo grau. Mas é relevante que a reflexão de Ricoeur proveja elementos a partir de si mesma, a partir da sua visão ainda estritamente filosófica sobre como se dá a interação entre linguagem e mundo, já ela desencadeie a implicação segundo a qual a teologia é, portanto, esse discurso de segundo grau, essa reflexão sobre uma vivência que anteriormente já está dada pela comunidade que crê na sua vivência de fé. Bem, essas linhas gerais das preocupações que são contínuas no pensamento de Ricoeur poderiam ser classificadas em duas grandes fases, de maneira aproximada, com sobreposições, intersecções entre elas e ressalvas no interior de cada uma delas, mas Ricoeur é predominantemente, nas suas primeiras obras, caudatário e herdeiro da tradição fenomenológica, que passa principalmente por Edmund Husserl, que tende, portanto, a praticar a filosofia como uma reflexão sobre a experiência tal qual ela nos alcança antes mesmo de as categorias filosóficas poderem classificá-la a essa experiência e organizá-la por meio de conceitos artificiais. Portanto, é uma reflexão sobre a experiência tal como ela é vivida, na medida em que isso é possível. E, de outro lado, a hermenêutica a qual Ricoeur caminha, sem necessariamente abandonar o veio fenomenológico, tem a sua ênfase na consciência de que todo o nosso acesso a uma experiência, toda a formulação que venhamos a dar a uma experiência vivida, está mediada e, por assim dizer, contaminada pelas potencialidades, mas também pelos vícios da linguagem humana. Por aquilo que ela tem de equívoco, como nós notamos já agora há pouco, que foi importante que Ricoeur percebesse, justamente para que desse espaço na sua reflexão ao lugar da hermenêutica e para a importância que a linguagem tem, de maneira geral, na articulação da experiência humana. Bem, e se de algum modo essa perspectiva hermenêutica preponderante
na fase final do pensamento de Ricoeur, está ainda em continuidade com a perspectiva preponderante nas obras iniciais, que é fenomenológica, isso é porque a comunicação que passa a receber centralidade como componente daquilo que nos faz humanos e daquilo que nos permite refletir sobre a nossa própria condição humana, essa comunicação ela acontece na troca discursiva entre diferentes sujeitos, mas por meio dela, o que prioritariamente nós fazemos é conferir sentido aqueles mesmos contextos a que eu me referia antes, de natureza histórico-cultural, é conferir sentido aos contextos e às coisas que, para nós, simplesmente estão aí, dadas diante de nós, sem terem sido criadas por nós, sem terem sido postas por nós aí onde estão. Por isso, embora a comunicação humana envolva um componente de intencionalidade, de consciência, de deliberação, ela tem como matéria-prima algo que é anterior e que não está determinado pela deliberação humana. E por isso há, então, uma continuidade entre a reflexão sobre as coisas tais como elas nos aparecem, independentemente da depuração conceitual e filosófica do que elas significam, que é a perspectiva propriamente fenomenológica, e uma valorização da comunicação que caracteriza a perspectiva hermenêutica. E isso a gente poderia até, de maneira didática, simbolizar por meio das ênfases que aparecem nos livros principais desses momentos da produção do Ricoeur, e um dos primeiros deles se chama, que é exemplar dessa perspectiva fenomenológica, que está dada no princípio, se chama O Voluntário e o Involuntário, que é uma reflexão sobre as interações entre o que no organismo humano e na consciência humana há de voluntário, ou seja, deliberado, consciente, intencional, e o que há de involuntário, todos os processos orgânicos que se passam no corpo humano sem que nós precisemos deliberar sobre eles. E mesmo no nível da consciência, aquilo que há de pulsão e de pensamento não deliberado, de pensamento repentino, que compõe também a nossa vida mental, que compõe os nossos conteúdos psíquicos, por assim dizer. Na medida em que, desde aquela primeira obra, Ricoeur já estava interessado em mostrar uma complementaridade entre voluntário e involuntário, ele já estava apontando, portanto, para a possibilidade de uma hermenêutica do tipo dessa que ele viria a postular. E isso porque, antes de tudo, aquilo a que ele estava, ao que tudo indica, se opondo, é alguma oposição mais rígida e negociável, a maneira da que postulava Jean-Paul Sartre, por exemplo, entre o que ele chamava de em si por oposição ao para si. O em si sendo essa brutal objetividade, a materialidade muda, o aspecto ou o componente não consciente da realidade, enquanto o para si é, por assim dizer, o aspecto subjetivo, ou o aspecto consciente, o aspecto voltado sobre si mesmo, refletido da realidade, cuja característica seria, para Sartre, uma radical liberdade. Para Ricoeur, nem a nossa liberdade é assim tão ilimitada, pelo fato de ela estar predeterminada por pulsões e por componentes que a antecedem e que não estão sob o seu campo de ação, nem, por outro lado, aquilo que nos aparece como puramente dado é tão opaco, é tão mudo, porque o sentido
o sentido que a nossa ação no mundo pode vir a ter, depende complementarmente desses dois componentes da realidade. A nossa ação depende tanto de que a gente possua algum grau de liberdade para, afinal de contas, intervir no mundo tal como ele é, mas também depende de que de que a regularidade sobre a qual o mundo funcione seja anterior e não determinada pela nossa própria ação, porque é isso que vai garantir a eficácia da nossa própria ação. Portanto, o que há de mudo, puramente objetivo, o que há de puramente regular no mundo, não é mais do que o solo para que provê inteligibilidade, que provê eficácia, que provê realidade. Portanto, aquilo que é obra de uma ação consciente e livre e deliberada. E, por outro lado, essa ação consciente e deliberada não é radicalmente livre à maneira de Sartre, por oposição, como se fosse um para si diametralmente oposto a um em si, porque a sua eficácia depende justamente dessa regularidade muda. E essa complementaridade, portanto, que está dada desde o contraste fenomenológico que Ricoeur faz entre o voluntário e o involuntário, vai aparecer entre o contraste hermenêutico que ele fará entre o discurso e os textos. Porque se por um lado o discurso é marcado pela vivacidade, pela espontaneidade, pela deliberação daqueles que estão envolvidos nesse ambiente de interlocução, os textos como que solidificam, como que tornam um objeto puramente dado, que passa a compor o mundo que está posto diante de nós, esse mesmo discurso no texto é tornado um dado bruto, um dado mudo do real, mas com essa interpenetração que já estava dada entre os polos exemplares desse contraste, que são o voluntário e o involuntário. Do mesmo modo como se deu entre eles, também entre o discurso e os textos, a vivacidade do discurso depende dessa regularidade que os códigos, o aspecto estrutural da língua garante. É esse aspecto inconsciente e, por assim dizer, mudo da língua que garante inteligibilidade, eficácia e realidade para o discurso. Ao mesmo tempo que, por outro lado, aquilo que é a solidificação, aquilo que são as unidades concretas de discursos solidificados, que são os textos, não portariam os sentidos que portam se não fosse o resultado de um discurso deliberado, consciente, que é dado no âmbito da interlocução humana. No livro Teoria da Interpretação, que é repetidamente citado no livro Discurso Divino, para o Wolterstorff, diferentes passagens apresentam sínteses dessa complementaridade que, uma vez dada, percebida fenomenologicamente entre o voluntário e o involuntário, deve ser mantida hermeneuticamente entre o discurso e os textos, entre a fala viva e aquilo a que nós acessamos por meio dos textos. Uma dessas citações é esta: com a escrita, o significado verbal do texto não mais coincide com o significado mental ou a intenção do texto. Essa intenção é tanto cumprida como abolida pelo texto, que não é mais a voz de alguém presente. O texto é mudo. É mudo porque ele se torna, então, um componente dessa realidade que nos confronta, que nos opõe no sentido de estar dada diante de nós, sem que nós mesmos a tenhamos colocado onde ela está. Uma outra passagem que esclarece, por um outro prisma, esse mesmo ponto está nessa coletânea que é bastante citada também pelo Wolterstorff e que reúne alguns textos isolados e
mas a edição sob essa forma está dada mesmo nessa edição que foi feita nos Estados Unidos, e por isso tem esse texto em inglês, o Hermeneutics and Human Science, Hermenêutica e Ciências Humanas, e essa passagem especial que diz a emergência do sentido e da referência de um texto na linguagem é a vinda à linguagem de um mundo, e não um reconhecimento de outra pessoa. Ou seja, enquanto no âmbito do discurso, da interlocução, propriamente da intersubjetividade, o que acontece é a troca de conteúdos psíquicos, mentais, de maneira vívida e espontânea e deliberada entre duas pessoas, uma a outra presentes, no texto que solidificou esse discurso, qualquer que ele tenha sido, não necessariamente um diálogo entre duas pessoas, mas que solidificou algum discurso, o que acontece é que, por meio dele, um sentido e uma referência, uma designação, uma denotação de algo que está no mundo, faz com que na linguagem, que é pura estrutura, que é puro código, que é pura regra, em princípio, emerja, venha à tona um mundo, um conjunto de possibilidades, um modo de as coisas serem, modo esse que é diferente daquele como as coisas concretamente diante de nós agora são. Portanto, essa mudez do texto que solidificou um discurso tem de ser relativizada pelo fato de que é por meio dela que uma possibilidade tão disruptiva quanto essa vem à tona, a saber, a possibilidade de que um mundo distinto daquele, tal como agora nós o experimentamos, seja percebido, tenha a sua possibilidade constatada. O texto que solidificou um discurso guarda ainda como um seu resultado a potência de nos fazer enxergar a totalidade do mundo de um outro modo. Mais uma vez, por este meio se demonstrando tanto essa diferença radical como essa interpenetrabilidade que existe, ao contrário do que era o caso para Sartre, entre em si e para si, entre a objetividade e a subjetividade, entre as coisas mudas dadas diante de nós e a reflexão e a intervenção livre sobre essas mesmas coisas. E é por isso que Ricoeur, em seu tempo, precisou lidar com dois antípodas. Embora eu tenha escolhido apresentar a princípio por oposição a Sartre, cuja obra alcançava uma repercussão e uma relevância decisivas no momento em especial em que a fase inicial e a fase intermediária da obra de Ricoeur estava em curso, mas à medida que as décadas passavam e que Ricoeur tornava mais explícitos quais eram os seus interlocutores e aqueles a quem ele respondia, ele próprio nos revelou e indicou quais eram as duas perspectivas opostas que ele igualmente pretendia evitar a respeito da linguagem humana e do seu papel na nossa interação com o mundo. E essas duas perspectivas são o expressionismo romântico e o estruturalismo. O expressionismo como um modo aproximado de denotar esse sentimento geral característico do movimento romântico, a princípio uma escola literária muito cultivada em língua alemã, especialmente na passagem do século XVIII para o século XIX. E o romantismo tem essa valência que é também filosófica, além de literária, principalmente pelo tipo de subjetividade, de teoria da subjetividade que esse modo de entendimento da literatura
desde sempre supõe. E ele supõe, em especial, que é propósito primeiro e central da atividade literária e da comunicação humana por meio de textos e dos produtos da linguagem, expressar estados interiores íntimos de maneira transparente, portanto. Ou seja, seria a tarefa máxima do escritor tornar patente, por meio de um texto, sentimentos profundos que ele esteja experimentando. O que supõe que isso seja possível, o que supõe que seja possível exprimir de maneira transparente, de maneira fidedigna, aquilo que se experimenta como um sentimento íntimo e profundo. Há, então, uma teoria da subjetividade presente no romantismo que veio a ser chamada, por muitos teóricos, de expressionismo romântico, que teve lá a sua influência sobre certa forma de hermenêutica, esse modo de aproximação do tema da linguagem, do qual Ricoeur veio a se aproximar. Há quem identifique pontos de contato entre esse modo de entendimento da expressão humana, da literatura e dos textos, com um dos precursores da hermenêutica, que é, por exemplo, Schleiermacher. Porém, se Ricoeur não quer endossar uma tese desse tipo, não quer empreender uma forma de hermenêutica que dependa de uma teoria da subjetividade delineada sobre esses termos, tampouco ele quer endossar aquilo que ele identifica como uma outra forma de hermenêutica, que ele chama de hermenêutica da suspeita, que teria como grandes expoentes alguns pensadores que foram cruciais para ditar os rumos que as ciências humanas e sociais assumiriam, mas que fizeram isso, no entender de Ricoeur, de maneira a invalidar a aceitação daquilo que as coisas primeiramente parecem ser. Bom, os três principais pensadores sob essa categoria seriam Marx, Nietzsche e Freud, que estariam unidos pela intenção de fazer com que nós sempre sejamos movidos por procurar aquilo que as coisas significam por baixo da aparência com que primeiramente elas se manifestam ante nós. E para Ricoeur, contemporaneamente a ele, a corrente de pensamento que seria uma continuadora desse tipo de hermenêutica, hermenêutica da suspeita, seria o estruturalismo, sobre o qual a gente vai ter a oportunidade de falar com maior atenção na próxima aula sobre Jacques Derrida, porque Derrida tinha no estruturalismo o seu principal ponto de atrito. Ele era também um herdeiro, mas, sobretudo, um crítico desse modo de entender a linguística, sobretudo, mas, de uma maneira ampliada, a própria cultura e as sociedades humanas. Que significa, para os nossos propósitos, por enquanto, basta ter em mente que esse modo de entender estruturalista significa supor que, como base de cada organização social, assim como é base de todo idioma, de toda língua natural, de toda língua humana existente, uma estrutura de regras, uma estrutura que é ela mesma inconsciente, que é ela mesma muda, mas que é seguida pelas pessoas que praticam essa língua, em um caso, ou que são membros dessa comunidade cultural, em outro caso, também inconscientemente. Portanto, é um código de regras e de signos que garante a regularidade, garante o funcionamento, garante a organização de um dado sociocultural, sem que seja ele mesmo tematizado enquanto tal, sem que precise ele ser tornado objeto de consciência das pessoas que praticam essa língua ou essa cultura. Tanto o estruturalismo, portanto, como o expressionismo romântico são alternativas que Paul Ricoeur, em seu modo de exercitar
a hermenêutica, de enfatizar o papel que a linguagem humana desempenha na nossa relação com o mundo, que ele quer evitar. E, especialmente no caso do estruturalismo, à luz do que nós já vimos sobre o que vem a ser postulado por Ricoeur, o que ele acha que o estruturalismo deixa de perceber e perde por deixar de postular, é precisamente o fato de que o discurso humano é capaz de projetar mundos, é capaz de sugerir modos diferentes de olhar para o mundo, é capaz de tornar constatáveis o mundo, mundos que são distintos daquele tal como nós hoje o experimentamos. Isso tem a ver com, se nós enfatizarmos e por assim dizer, olharmos numa camada mais profunda o que significa essa ênfase que Ricoeur reiteradamente traz à tona, isso tem a ver com o próprio modo como ele entende a constituição da linguagem humana, aquilo de que a linguagem é feita. Porque no caso do estruturalismo, reduzir o funcionamento e mesmo a realidade da linguagem a essa estrutura que jaz no fundo dela, e que é um código de regras que inconscientemente os falantes seguem, isso significa dizer que no fundo da linguagem, que no fim das contas, que no nível mais elementar e, de certo modo, mais real, mais verdadeiro, só o que existe são signos. Só o que existe são os componentes desse código, dessa estrutura que organiza a linguagem. Mas o que o Ricoeur diz, e isso aparece principalmente no livro já citado e que é muito mencionado pelo Wolterstorff, que é a teoria da interpretação, é que a linguagem, e o termo francês para isso é langue, a langue, linguagem, é um código, é um conjunto de códigos, Ricoeur diz, com base no qual um falante particular produz parole, produz discurso, como uma mensagem particular. Ele contrasta, portanto, a linguagem, langue, ao discurso, parole. E isso é importante porque, então, os discursos, os casos de parole, são sempre eventos particulares, eventos concretos, eventos dados numa relação viva entre os falantes de uma língua, que por mais particular e, portanto, imprevisível e, portanto, livre e, portanto, acidental que esse evento, que é o discurso, seja, é nele que a língua, langue, adquire realidade, adquire atualidade. A linguagem como código ou conjunto de códigos é mera virtualidade para Paul Ricoeur. E os casos de discurso são aquilo que o atualiza, são aquilo que torna a linguagem um componente real e concreto da realidade do mundo e não um mero conjunto infinito de signos e códigos por meio de cujas combinações é possível fazer surgir sentido, é possível fazer surgir comunicação. Os atos concretos de comunicação, propriamente ditos, os eventos de discurso, de parole, são aqueles em que a língua, langue, se torna real. E vistas as coisas assim, a gente pode desde já estabelecer, então, pelo menos como um primeiro esboço, a diferença entre as estruturas gerais que os autores com os quais estamos lidando classificam o fenômeno humano da linguagem. Então, por um lado, como vocês viram no livro, Wolterstorff enfatiza o entendimento de que, por meio da linguagem, aquilo a que nós damos expressão é o fato de que existem universais, em especial, existem ações universais que podem ser predicadas de maneira mantendo o seu sentido para diferentes sujeitos, para diferentes objetos, para diferentes indivíduos que instanciam esse universal, que concretizam aquilo que esse universal
significa indistintamente para todos. E isso acontece com as ações que a linguagem denota, mas também acontece com os próprios sentidos que constituem a linguagem. E assim cada termo é uma instância de um conceito universal que é válida para todos os usos, indistintamente, desse mesmo conceito. Isso para o Waterston. Mas, diferentemente para Paul Ricoeur, então cada unidade de sentido, cada componente particular da língua e do discurso atualiza em um nível novo de realidade, em um nível ontológico diferente, uma virtualidade que estava presente na língua, mas estava presente só como virtualidade. E o que nós em breve vamos ver em Jacques Derrida, o que acontece para ele é que tudo o que há é esse sistema de códigos, é essa virtualidade ilimitada, cujas atualizações acontecem não num nível novo, diferente do da própria virtualidade, mas ainda em seu interior, como a gente vai ver com um pouco mais de atenção na aula seguinte, ao falar justamente sobre Derrida. Mas no caso de Ricoeur, já é de nosso interesse notar que essa visão geral sobre como se dá a linguagem humana e a comunicação e, consequentemente, a interpretação, dá a ele a oportunidade de lançar algumas insinuações, algumas sugestões teológicas relevantes e de consequências amplas. Em especial quando Ricoeur elenca, então, e categoriza os diferentes gêneros que compõem o discurso bíblico, segundo ele. Como vocês leram no livro também, então são principalmente os 5 gêneros da profecia, das leis, da sabedoria, dos hinos e das narrativas, sendo que a profecia permanece mantendo o cumprimento de um papel, por assim dizer, paradigmático dessa função de um gênero, de um discurso que se pretende revelacional, porque por meio da profecia, aquilo que está se passando, aquilo que se alega estar passando, é a comunicação direta entre uma primeira pessoa e outra primeira pessoa, entre a subjetividade divina e a subjetividade do profeta. Agora, para todos esses gêneros que compõem o discurso bíblico indistintamente, vale a caracterização segundo a qual eles são de natureza poética. Poética no sentido preciso que, na teoria da linguagem de Ricoeur, recebe todo aquele discurso que é destinado a redescrever o mundo. Isso sem estar preocupado em corresponder a algo concretamente existente no mundo tal como ele é, mas é um discurso que leva às últimas consequências essa potencialidade que está presente em todo o discurso humano e nos textos, especialmente falando, que é o de, como nós vimos, projetar mundos, o de tornar constatável um mundo que não é o mundo tal como nós o experimentamos. E é pela força que essa própria descrição guarda em si a força que torna necessário que ela seja dita, a força que torna irresistível que esse modo de redescrever o mundo venha à tona, seja atualizado, seja extraído da mera virtualidade, é a isso que Ricoeur chama de inspiração. Então ele concede um correlato estritamente filosófico para o conceito teológico de inspiração e chega mesmo a dizer, entre aspas, que o Espírito Santo falou por meio dos profetas significa simplesmente que algo precisava ser dito. E é essa força da necessidade de descrever o mundo que alcança o sentido de uma inspiração. E que, no caso do discurso bíblico, ganha uma descrição adicional, porque, além de ser paradigmaticamente poético, no sentido que Ricoeur concede a essa categoria, portanto, como um discurso que
ao se desdobrar, redescreve o mundo, ou oferece um mundo a ser pensado, experimentado, constatado, distinto daquele que está posto diante de nós. Além disso, e no mesmo ato, em todos os seus gêneros, o que o discurso bíblico faz é, nos termos de Ricoeur, nomear a Deus. Ou seja, não apenas um estado de coisas diferente do que está dado para o leitor, é oferecido por cada um dos gêneros do texto bíblico, mas ao fazer isso, este texto caracteriza, designa, nomeia, diz Ricoeur, a própria realidade divina em relação com a qual essa redescrição do mundo, esse discurso sempre poético, esse discurso inspirado porque dá vazão à força que é trazida por essa relação entre Deus e a comunidade que nele crê, é isso que no mesmo ato o discurso bíblico está fazendo, nomeando a Deus, designando quem é este a quem a experiência e a reflexão registrada por meio desse texto alude, menciona, refere. Essa implicação e essa intuição teológica derivada da perspectiva de Ricoeur se torna relevante no contraste que estamos fazendo com a perspectiva do nosso autor Wolterstorff, porque talvez seja possível dizer que, no caso de Wolterstorff, é como se fosse preciso que Deus de partida estivesse nomeado, porque é preciso que de partida esse discurso que se considera divino, que se considera, no caso bíblico, inspirado, estivesse sendo atribuído a esse Deus como sujeito, a ponto de Wolterstorff poder, nos termos da sua teoria, assumir, aceitar como uma consequência que Deus seja, então, um membro da comunidade de falantes, um membro da comunidade moral, como no livro todos nós vimos e de alguma maneira já aqui aludimos. Mas para lembrar uma noção que na perspectiva de Ricoeur nós vimos ser bastante importante, certamente esse uso simultâneo aos humanos e a Deus de uma categoria como a de membro da comunidade falante ou membro da comunidade moral, seria para Ricoeur um uso falsamente unívoco dessa noção. Ele depende, um uso que dependeria de uma univocidade, ou seja, de um sentido que se verifica sem variação, sem equívoco, nos diferentes casos aos quais ele se aplica. Enquanto para Ricoeur, como nós vimos, a língua em geral é inevitavelmente equívoca, mas se há um caso em especial em que essa equivocidade não pode ser perdida de vista, é de se supor que ele seja precisamente o caso em que estejamos tratando dos âmbitos de realidade distintos por excelência, a saber, o divino, o eterno, o infinito, e por outro lado, o humano, o contingente, o finito. Tanto é assim que duas acusações que, a partir da exposição de Wolterstorff, ele faz à perspectiva de Ricoeur, são que, em primeiro lugar, não seria claro, diz Wolterstorff, que o discurso que Ricoeur concebe como sendo possível atribuir a Deus, não seria claro que esse discurso seja de fato uma automanifestação de Deus e não uma manifestação qualquer que nem sequer é de algum agente em específico. E, em segundo lugar, uma segunda acusação é que Wolterstorff não consegue identificar que Ricoeur reconheça e fale sobre a possibilidade de um discurso alheio, de um discurso que não seja diretamente enunciado por Deus, seja, no entanto, apropriado por Deus. Não concebe a possibilidade do que o Wolterstorff chama de discurso apropriado. Mas eu espero que seja possível, depois de termos conversado um tanto longamente sobre a
teoria da linguagem do discurso de Ricard, perceber que, de algum modo, é disto o tempo todo, sim, que Ricard está falando, sobre a apropriação por Deus de um discurso cuja enunciação, cuja produção direta é humana e não divina. Mas isso acontece na caracterização que Ricard faz dessa maneira imbricada, em que não está dado de partida o estabelecimento, a classificação, a identificação desse Deus a quem se atribui o discurso como um sujeito em particular, que inclusive pode ser dito membro de tais e tais comunidades, de tais e tais conjuntos de sujeitos, a saber, o conjunto daqueles que falam e o conjunto daqueles que se submetem a regras éticas e morais, como acontece na teoria, na abordagem de Wolterstorff. Para Ricard, ao contrário, é no ato, é por meio da enunciação, da veiculação desse discurso, que pode ser dito apropriado por Deus, mas que é um discurso da comunidade que vivencia uma relação, uma experiência no interior da fé nesse Deus, é por meio desse discurso que Deus está sendo nomeado, que está sendo discernido, caracterizado, descrito, que Deus é esse, quem é esse, a quem se chama Deus, ao se terem tais experiências, ao se ter tal fé, ao se enunciar tal discurso. Essa diferença, aquilo que para o Wolterstorff aparece na teoria de Ricard, portanto, como uma ausência ou como um déficit, se explica por aquilo que, do ponto de vista do próprio Ricard, é a própria conquista, a própria consequência maior do fato de um discurso religioso, especialmente bíblico, se dar do modo como ele se dá, a saber, a consequência de ele nomear a Deus, designar quem Deus é no ato mesmo de exercer a sua força poética e de ser um discurso inspirado por ser aquilo que precisa ser dito uma vez a comunidade que o produziu, tendo experimentado o que experimentou, tendo vivido as relações que viveu. Bem, esses próprios termos, se alguma espécie de insatisfação pode permanecer diante deles, talvez seja a ênfase que esses termos sugerem haver, e que de fato para Ricard nunca deixa de ser necessária, no aspecto vivencial, experiencial e, portanto, de algum modo subjetivo, que está dado no acesso ao significado, no acesso ao sentido que os discursos são capazes de produzir. E é isso que mantém a relevância de uma perspectiva que está entre aquelas que Ricard pretendeu evitar, a saber, a perspectiva estruturalista, ou da linguística estrutural, com seus desdobramentos nas ciências humanas em geral. Isso ocupará grande parte da nossa atenção na próxima aula, ao falar sobre Derrida, que foi um continuador crítico dessa perspectiva estruturalista, e por isso frequentemente considerado, classificado como um pensador pós-estruturalista, que de todo modo estaria próximo da perspectiva ainda estruturalista em considerar insuficiente numa perspectiva como a de Ricard o que ela mantém ainda de fenomenológico, ou seja, neste caso, como de usar como método, como procedimento para que se torne apreensível aquilo que é próprio a um discurso que esteja sob exame, essa
vivência interior que supõe e exige uma atividade que não é mais do que subjetiva, uma imitação interna daquilo que viveu, daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo transmitido por determinado discurso. O que resta como alternativa, de algum modo, certamente, Ricoeur foi capaz de desenvolver essa perspectiva sem incidir no subjetivismo radical do expressionismo romântico que ele buscou evitar. Mas, historicamente, de algum modo, poucos seriam aqueles que ainda hoje se disporiam a defender uma perspectiva como a expressionista romântica, mas permanece como uma perspectiva de grande relevância na ciência contemporânea, a perspectiva estruturalista, e isso é porque permanece como uma possibilidade alternativa que talvez aquilo que não está no âmbito do sentido que se vivencia, mas que está no âmbito dos signos que se mobilizam, e a partir de cujo jogo, de cujo emprego o sentido emerge, que esteja nesse âmbito aquilo que está próprio, aquilo que é próprio ao fenômeno da linguagem, da comunicação, consequentemente da interpretação. De algum modo, de certo modo, isso será tema da nossa próxima aula sobre Derrida, esperando desde já que, pelo menos quanto àquilo que esteve em jogo na confrontação que Wolterstorff oferece da sua visão àquela de Ricoeur, alguns elementos potencialmente esclarecedores tenham surgido desta nossa aula que desdobra aquilo que é trazido, então, no capítulo 8 do livro Discurso Divino. De algum modo, é importante para Wolterstorff perceber que o discurso, como sendo um discurso assinado, veiculado por um autor em especial, como sendo um discurso autoral, tal como ele chama, perde relevância na perspectiva de Ricoeur. De fato, inclusive, como acabamos de ver, esse é o caso, até mesmo e especialmente no discurso bíblico, um discurso que se pode dizer inspirado, porque antes que supor desde já a identidade daquele a quem ele se atribui, a quem a sua autoria é atribuída, é por meio dele, por meio desse discurso, que o próprio autor dessa inspiração, a saber, Deus, está sendo nomeado. De que outro modo é possível dispensar uma perspectiva do discurso autoral, e neste caso com ainda maior radicalidade, como Wolterstorff percebe, isso é o que vem à tona na teoria da linguagem, na semiótica, na desconstrução de Jacques Derrida, tema do capítulo 9 do livro e que será tema da aula 4 deste mini curso. E eu espero você, então, uma vez mais, com a sua atenção e o seu interesse, assim espero para essa próxima aula. A aula 3 sobre Ricoeur fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua atenção durante ela.